Olá! Hoje vamos apresentar um país muito interessante. Lá não há minerais valiosos, nem fábricas modernas, nem campos férteis. O ensino fundamental e médio é obrigatório e gratuito, respectivamente, e a alfabetização no país é de 100%. Eles não imprimem seu próprio dinheiro aqui. A taxa de desemprego é de 2,5%. Aqui não há aeroporto nem transportes ferroviários. Apenas uns 200 quilômetros de estradas pavimentadas. O país nunca teve um exército ou Ministério de Forças Armadas. Também não há prisões, nem advogados, e suas atividades são proibidas. A criminalidade é uma das mais baixas do mundo, 154 crimes por 100 mil habitantes. O serviço postal no país é gratuito para todos. O país ocupa o segundo lugar em número de turistas per capita, perdendo apenas para o Vaticano. A expectativa média de vida é de 83 anos. De acordo com esse indicador, o país está em segundo lugar no mundo e perde apenas para o Japão. A alta expectativa de vida é devido ao ar mais limpo e um clima frio, porém sempre ensolarado, com 300 dias de sol por ano, além de serviços médicos de alta qualidade fornecidos gratuitamente a todos os cidadãos que trabalham e às suas famílias. As transações no território do país podem ser realizadas em qualquer moeda, pois não há nenhum tipo de controle cambial. A grande maioria do território é composta por montanhas, florestas, rios, lagos e prados. O meio ambiente é protegido aqui e a natureza é incomparável. Qualquer turista se sente à vontade e confortável. Em todos os lugares há um excelente serviço e pessoas amigáveis. Em tudo há cultura e civilização. Você realmente não irá querer sair de lá. Esta é Andorra. Não é fácil encontrar o Principado de Andorra no mapa à primeira vista. Um pequeno território de 468 km² se esconde entre enormes vizinhos, Espanha e França, cujo tamanho é 1000 vezes maior. A pequena Andorra é incrível e atraente de todos os lados. As pessoas vivem aqui há muito tempo. O exército não é necessário, o clima é agradável e a vida é calma e comedida. Os moradores daqui são de falar pouco e não gostam de se destacar da multidão nem mesmo com a cor de suas roupas. Fundidas no amor com uma paisagem de pedras, as casas com ruas discretas não ficam brilhando com luzes e anúncios, mas são animadas pelos turistas apenas à noite. Mas é aqui, segundo os especialistas em compras, que os melhores produtos são vendidos com os melhores preços da Europa. O país é uma zona franca, então não é de surpreender que nas lojas você encontre coisas de marcas famosas com custos de 20 a 40% mais barato do que nas mesmas lojas da Europa. Até meados do século XX, a economia de Andorra baseava-se no pastoreio nômade, mas nas últimas décadas, os andorranos experimentaram uma enorme melhoria na qualidade de vida através do comércio e do turismo. A necessidade de mão de obra, graças ao sucesso econômico, provocou forte imigração da Espanha e, em menor escala, de Portugal, que acabou superando a população do país. O atual Principado de Andorra se beneficia principalmente do turismo, que é facilitado pela sua posição geográfica. O país está localizado entre as encostas de Pirineus, onde existem muitas estâncias de esqui. A mundialmente famosa estância de Andorra la Vella é a marca registrada de Andorra. Além disso, a ausência de muitos impostos sobre a importação de mercadorias permite manter um nível baixo de preços, o que contribui para o turismo mercantil. As compras rentáveis atraem não só turistas da vizinha Espanha e França, com as quais Andorra tem fronteiras, mas também visitantes de outros países europeus. Todos os anos, um estado anão com uma população de 90 mil pessoas é visitado por mais de 10 milhões de turistas, o que nos permite chamar o país de um dos mais turísticos do mundo. Nos últimos 10 séculos não houve confrontos militares sérios em Andorra, então a necessidade de um exército desapareceu por si só. A polícia, com 240 funcionários, é suficiente para resolver raros conflitos entre moradores ou turistas. Assim, as profissões de carcereiro e advogados desapareceram. Andorra está associada à França e à Espanha. Isso significa que, sendo um estado formalmente independente, ainda confia parte de seus poderes a 2 estados vizinhos, dos quais os 2 príncipes co-governantes formalmente nomeados são o presidente da França e o bispo católico de Urgel da Espanha. Você ficará surpreso, mas até 1993, os andorranos pagavam aos seus senhores uma homenagem anual, 960 francos ao presidente da República francês, 400 pesetas, 12 cabeças de queijo, 12 galos capões, 12 perdizes e 6 presuntos ao bispo de Urgel.
Na realidade, de acordo com a nova Constituição, o país é governado pelo Parlamento, o Conselho Geral Unicameral do Vale. Ao mesmo tempo, deve-se notar que Andorra não faz parte da União Europeia. Espanha e França são responsáveis pela segurança externa do país. E a fronteira de Andorra, estabelecida em 1278, é a fronteira estatal mais antiga e inalterada do mundo. Hoje, a população do país é de aproximadamente metade catalães nativos e metade imigrantes. Os visitantes são atraídos por impostos baixos e alta confiança nos bancos, numa percentagem bastante alta. E outras razões para quem deseja se mudar para este pequeno estado são as condições de vida confortáveis, clima morno, ar puro da montanha e, como resultado, uma das maiores expectativas de vida do mundo, 83,5 anos. A indústria do turismo fornece 80% do PIB do país. O turismo é a principal receita do orçamento do estado. A temporada mais popular aqui é a de esqui, que vai do início de dezembro a meados de abril. No verão, os turistas são atraídos por pitorescas paisagens montanhosas e monumentos da Idade Média. Só na capital de Andorra, La Vella, existem 40 hotéis e o mesmo número de spas. O desenvolvimento do turismo que as autoridades começaram a estimular em meados do século XX atraiu investimento estrangeiro para Andorra, contribuiu para a intensificação da construção e para o aumento dos preços dos terrenos. É interessante que, ao mesmo tempo, não há aeroportos nem ferrovias em Andorra. Existe apenas transporte rodoviário, e a primeira estrada que liga o país à Espanha foi construída em 1911 e à França em 1933. No entanto, se você olhar mais de perto o sistema econômico de Andorra, fica claro que, na verdade, ele se baseia nos princípios do libertarianismo. Tudo isso fez Andorra se tornar hoje um paraíso fiscal europeu, e o setor bancário desempenha um papel importante na economia. Pelas mesmas razões, o país tem um próspero comércio de bens de luxo. Além disso, Andorra é uma zona franca, o que possibilita a compra de vários produtos com descontos de até 25% a 40% do custo dos produtos similares na Espanha e na França. E aqui estamos de volta ao turismo. A maioria dos estrangeiros vem para Andorra por um dia da vizinha França ou Espanha para fazer barganhas a preços significativamente mais baixos. A propósito, em Andorra os preços são incrivelmente baixos para os produtos mais populares, o que se tornou o motivo de desenvolvimento do turismo de compras. Segundo quem já visitou Andorra, o novo bairro moderno da capital assemelha-se mais a um enorme duty-free. Também vale a pena mencionar a questão da moeda e como ela foi resolvida em Andorra. Oficialmente, o país não faz parte da zona do euro, mas usa o euro em seu território. Não há moeda própria. Pode-se dizer que Andorra entrou na zona do euro por capricho, sem se interessar pela opinião dos outros países europeus sobre esta questão e sem realizar negociações. Ao mesmo tempo, as transações no território do país podem ser concluídas em qualquer moeda, pois não há controle cambial como tal em Andorra, e o regime tributário especial do país permite encontrar opções aceitáveis. A maioria das pequenas lojas e restaurantes aceita dólar como pagamento sem problema algum. Cartões de crédito dos principais sistemas do mundo e cheques de viagem também são usados livremente. A difícil posição geográfica do país, juntamente com a necessidade de criar um sistema bancário remoto e fornecer comunicação para os turistas, levou ao fato de Andorra ter comunicações incrivelmente bem desenvolvidas. Ao final de 2010, todas as residências do país dispunham de conexão à internet por fibra ótica com velocidade mínima de 100 megabits. Em Andorra não há propriedade privada de terras, pastagens, florestas e subsolo. Constituem propriedade do Estado ou das comunidades que distribuem parcelas de terras para terras aráveis e pastagens entre os cidadãos. Desde a Idade Média, os lucros da venda de carnes e produtos farmacêuticos foram recebidos pelo Tesouro do Principado e têm sido um dos itens de sua receita. Não é necessário falar da indústria como parte da economia de Andorra, apesar de que haja lá uma série de pequenas empresas que não desempenham um papel significativo na economia do Estado. As reservas de minério de ferro, que no passado contribuíram para o desenvolvimento industrial da metalurgia primitiva, esgotaram-se no final do século passado, e agora Andorra é obrigada a importar produtos metálicos de outros países. Um dos ramos mais significativos da economia andorrana é a produção de eletricidade. Pequenas usinas de energia foram construídas ao longo dos rios, fornecendo eletricidade para as aldeias vizinhas. A maior delas, segundo os termos andorranos, com capacidade de 26,5 megawatts, está localizada na cidade de Liscovo, no Rio Valéria. A eletricidade que gera é parcialmente exportada para a Catalunha.
Um outro setor que recebeu grande desenvolvimento nos últimos anos foi o artesanato, associado ao aumento do turismo estrangeiro, a produção de lembranças locais. Os visitantes de Andorra ficam fascinados com variedades de uvas andorranas, lacradas em pequenos recipientes de vidro com gargalo largo e bico estreito, conhecidos como porona, além de enormes charutos de até meio metro de comprimento e pesando quase 1 quilo. Mas o desenvolvimento da agricultura de Andorra é limitado, pois apenas 2% da terra é apta para o cultivo. Falando sobre a prosperidade atual de Andorra, deve-se lembrar que durante muitos séculos foi um país pobre e fechado, cujos habitantes viviam da agricultura do contrabando através da fronteira franco-espanhola. E somente após a Segunda Guerra Mundial, começaram as transformações no país que o transformaram em um dos países mais prósperos da Europa. Mas para isso, a pequena Andorra precisava, antes de tudo, abrir-se ao mundo e basear sua economia nos princípios do libertarianismo. Nesse principado, o Estado tem uma participação mínima na gestão da economia e a iniciativa privada opera quase que sem restrições. Como é que um pequeno país montanhoso que se livrou dos resquícios do feudalismo apenas em 1993 e, apesar da pandemia, tem um PIB de $50.000 por pessoa, um salário mínimo de $1.158 e ainda apresenta um crescimento constante? O padrão de vida é agora claramente mais alto do que na vizinha Espanha, que teve muitas colônias ao redor do mundo. Como e por que eles conseguiram? Talvez a questão esteja nas próprias pessoas, em sua cultura e tradições, ou ainda na liberdade excepcional. Escreva suas opiniões nos comentários. E por hoje é tudo, amigos. Curtam o vídeo se acharam interessante e até breve!